Olá, alunos do quarto ano, nossa aula de hoje matemática, certo? Nosso assunto, múltiplos de um número natural, ok? O múltiplo de um número natural é o produto, quer dizer, a multiplicação desse número por outro número. 2 vezes 3, 3 vezes 3, certo? Então, o resultado, 2 vezes 3, 6. O 6 é múltiplo do 3 e é múltiplo do 2. Vamos ver com mais detalhe. Aqui, ó. Um exemplo. Em ordem crescente, escreva os múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 6? Se eu multiplicar 6 vezes 0 dá quanto? 0. Tá aqui, ó. Então, o 0 é múltiplo de 6. 6 vezes 1, 6. Então, o 6 é múltiplo de... Ó, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Quer dizer, o resultado da multiplicação é o chamado múltiplo do 6, né? 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. Eu poderia botar 6 vezes 8, 48, né? 6 vezes 9, 54. 6 vezes 10, 60. Quer dizer, ele tem esses pinguinhos aqui, ó, no final, né? Por quê? Porque indica que ele pode continuar, certo? Certo? Eles são infinitos. Eu poderia botar 6 vezes 11, 6 vezes 12, 6 vezes 13, 6 vezes 14. Não ia parar nunca, porque eles são infinitos, não vai ter um fim, certo? Então, aqui eu botei só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8 primeiros múltiplos do 6, ok? Outro exemplo. Eu quero os múltiplos de um número obtido com fazer um produto n por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, como eu mostrei lá, né? Aqui eu tenho a tabuada de 2, certo? Então, 0 vezes 2, 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 12. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. 10 vezes 2, 20. Esses números aqui, ó, que me deu o resultado na tabuada, são chamados múltiplos de 2. Eles vão de 2 em 2, começando a partir do 0. Então, aqui eu tenho, logo os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Esses 3 pinguinhos aqui indicam que eu vou ter uma continuação, né? Porque eles são infinitos, não terminou aqui. Eu poderia botar 11 vezes 2, 12 vezes 2, certo? Então, representa assim, ó, m de múltiplo, boto entre parênteses o 2 e boto o resultado aqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Poderia botar 22, 24, 26, porque vai de 2 em 2, começando do 0. Ó, 2, mais 2, 3, 4, pronto. Depois mais 2, 5, 6, tá aqui o 6. Depois mais 2, 7, 8, 9, 10, quer dizer, vai de 2 em 2. Okay? Outro exemplo, os múltiplos de 3. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 3, 27. E 10 vezes 3, 30. Então, os múltiplos de 3 vão ser esses resultados aqui, ó. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, né? Ele vai ser infinito, né? Então, representa assim, ó, m de múltiplo, eu coloco no parênteses o 3 e boto aqui os resultados, 0, 3, 6, 9, quer dizer, vai de 3 em 3, 0, depois vem o 3, o próprio 3, ele é múltiplo dele mesmo, depois eu conto mais 3, 3, 4, 5, 6, pronto, então o próximo é o 6, depois 7, 8, 9, o próximo é o 9, depois 10, 11, 12, o próximo é o 12, depois 13, 14, 15, o próximo é o 15, quer dizer, eu estou indo de, como eu quero os múltiplos de 3, eu estou indo de 3 em 3, certo? Quando eu tenho o 0 e ele mesmo, os próximos números é só somar de 3 em 3, que eu vou obter os múltiplos do 3.
Outro exemplo, eu quero os múltiplos de 8. A tabuada de 8 aqui, para vocês entenderem. 0 vezes 8, 0. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, 56. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 8, 72. E 10 vezes 8, 80. Esse resultado aqui da tabuada de 8... que é meus múltiplos, eu tenho um múltiplo de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 e 80. Não esqueça que eles são infinitos, não tem fim. Eu poderia continuar aqui, mais 8, 88, né? Mais 8, 96, mais 8, né? E assim vai, né? Representamos assim, os múltiplos de 8, eu boto M, aí boto parênteses 8. Aí 0, 8, 16, 24, 32 e assim vai. Ok? Outro exemplo, os múltiplos de 9, né? 0 vezes 9, 0. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36, 5 vezes 9, 45, 6 vezes 9, 54, 7 vezes 9, 63, 8 vezes 9, 72, 9 vezes 9, 81 e 10 vezes 9, 90. Pronto, esse resultado aqui, eu botei aqui, ó, são os múltiplos de 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 e 90. E a gente representa os múltiplos de 9 assim, M, boto parênteses 9, eu botar 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, e assim vai infinitamente, ok? Alguns exemplos, como é que eu posso pedir? Eu coloquei aqui os múltiplos de 2, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, infinitamente, né? Eu coloquei alguns múltiplos de 2, né? O que é que eu posso pedir? Eu quero os múltiplos de 2 maiores que 6. Os múltiplos de 2 maiores que 6. Então, os múltiplos de 2 maiores que 6, eu tenho, depois do 6, o 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Infinito, né? Os maiores que 2. Eu quero os múltiplos de 2 menores que 14. Então, começa do 0, que é o menor, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, até o 12, que é o menor do que 14. Aqui, ó, o 14, ó, os números são menores, estão para cá, ó. Então, começa aqui em ordem crescente, 0, 2, 4, 6, 8. E os múltiplos de 2 que estão entre 4 e 16. Está aqui o 4. E o 16. Pronto, são esses números que estão no meio aqui, ó. É entre, estão no meio, né? Então, a resposta é 6, 8, 10, 12, 14. Pronto, até o 14, ok? Pronto, nossa aula vai ser uma tarefa num caderno, certo? Aqui a primeira questão, complete com os 7 primeiros múltiplos de cada número. Então, eu quero os múltiplos de 8, ok? Eu quero os múltiplos de 8, eu quero os primeiros. Então, vou começar por quem? Pelo 0, né? Então, eu escrevo aqui 0, 8, 16 e assim vai, certo? Eu quero só esses que tem a quantidade de quadrinhos aí, são 7, né? Eu quero os múltiplos de 11, eu começo 0, 11, aí conto mais 11, mais 11, mais 11, e assim vai, certo? Os múltiplos de 5, também começo 0, 5, e assim vai, do 7, depois do 6, depois do 4, né? Aqui, descubra os 5 primeiros múltiplos de 4 menores que 20. Aqui vocês podem olhar aqui nessa primeira questão, quem são os múltiplos de 4 abaixo de 20, né? Então, aí vocês escrevam aqui, ó. Eu quero os múltiplos de 5 maiores que 25. Quer dizer, vocês olham aqui, ó, depois do 25, depois, né? Que é os maiores. Depois do 25, qual é o próximo número? Aí vocês escrevam aqui, ó. Eu quero só 5 números maiores que 25.
eu quero os múltiplos de 6 maiores que 24. Então, eu olho aqui depois do 24, quem são os múltiplos de 6, mas só escreva 5 números, certo? A segunda, aqui é uma revisão de outro assunto. Vocês vão responder essas duas expressões numéricas. Aqui, nessa questão aqui, efetuar divisões, se eu não me engano, acho que tem duas terceiras, né? Acho que tem duas terceiras, aqui é a quarta questão, certo? Vocês botem lá como quarta questão, ok? Quarta questão, efetuar divisões. Vocês façam primeiro a tabuada aqui dos 6 e vão resolver todas essas divisões aqui vocês. Aqui vocês façam a tabuada do 16, depois vocês vão resolver todas essas divisões aqui do 16, ok? Boa aula para vocês, bons estudos. Não esqueça de ler o capítulo sobre o assunto, ok? E aqui é a nossa agenda. Atividade no caderno. Boa aula para vocês, bons estudos, criançada.